Olá, família Brindamente. Sejam bem-vindos a mais um novo vídeo. Você que ainda não é inscrito no canal, inscreva-se. Se gostar do vídeo, dê um joinha, dê um like e vamos testemunhar algumas coisas que aconteceu conosco e posteriormente vamos entrar em diversos temas bíblicos e coisas profundas das Escrituras, da história. E gostaria de ler um texto em Atos dos Apóstolos, no capítulo 26, o versículo 24, que diz assim: E, dizendo ele isto em sua defesa, disse: Festo em alta voz: Estás louco, Paulo? As muitas letras te fazem delirar. Muito bem. Eu gostaria de testemunhar algo que aconteceu comigo. Aconteceram muitas coisas em quase 30 anos de fé na Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Daria para fazer uma série, tipo assim, aconteceu comigo. E eu te garanto que são coisas que não devem ter acontecido com a maioria das pessoas. São coisas diferentes, coisas bizarras, muitas coisas ocorreram. Pois bem, há um tempo atrás, em outra casa, aqui em Lagoinha, que faz parte do município de Quixeré, Ceará, região jaguaribana, a minha mãe, ela estava sentada comigo em uma antessala da cozinha e ela contou uma história. Refrescou a minha memória. Eu já sabia mais ou menos do que se tratava, mas ela deu uns novos detalhes. A história é a seguinte. Eu tenho 6 irmãos e durante 9 anos eu fui o mais novo dos primeiros 4 irmãos mais velhos. Eu fui o mais novo durante 9 anos. Depois nasceram os 2 mais novos. E aí, quando eu tinha 9 anos de idade, nasceu meu irmão mais novo, Francisco Chagas. E a minha mãe, ela tinha várias irmãs. Algumas faleceram, ainda tem algumas irmãs vivas, mas uma boa parte já faleceu. E aí, uma das minhas tias mais velhas, eu não vou citar o nome aqui, ela costumava ir sempre lá na minha casa e sentava, ficava conversando com a mamãe, conversava bastante. E aí a minha mãe, que estava com um bebê de alguns meses, o meu irmão, ela disse assim: eu estou com cuidado com a minha irmã quando ela vê esse bebê. O bebê fofinho, olhinhos verdes, né? Porque quando ela pega uma criança para brincar, ela dá palmadinhas forte que fica a marca dos dedos na perninha do bebê. Ela vê o bebê fofinho, ela faz loucura, né? Ela às vezes dá mordidinha no bracinho do bebê que fica a marca dos dentes. E eu estou com cuidado com esse bebê. Quando eu ouvi isso, eu fiquei meio traumatizado com aquilo. É mesmo? Eu tinha 9 anos, né? E aí, a minha tia chegou lá. E adivinha, ela pegou o bebê no colo. E você sabe como é irmãos, né? O irmão fica com ciúme, fica com cuidado. E sabendo da história, eu fiquei muito preocupado. E eu fiquei ali por perto, olhando. E quando ela fez um jeitinho de dar uma palmadinha, alguma coisa do tipo, eu falei: ei, tia! Aí ela: o que foi, menina? Aí eu falei: não vá judiar do bebê, não. Aí ela disse: você tá louco da cabeça? Tá doido? Você é louco? Aí eu falei: não, porque mamãe falou que a senhora brinca e às vezes judia do bebê, né? Aí ela disse: você tá louco da cabeça, você é doido. Ei, Terezinha, esse menino é doido, né? Pois bem. E aí, o tempo passou e ela passou a me chamar de louco, dizer que eu era doido, né? Eu era louco. E quando eu tinha já, isso era 9 anos de idade, né? Começou, né? Ela já tinha aceitado a fé antes, tinha sido evangélica, depois tinha deixado e depois retornou novamente. E eu estava em Mossoró, no Rio Grande do Norte já, porque esse acontecimento foi aqui em Lagoinha, Quixeré, aqui uma serra, um monte chamado de Chapada do Apodi, onde a gente mora.
E eu, com quase 17 anos, aceitei a fé em Mossoró, Rio Grande do Norte. E eu vim para cá, para Quixeré, região jaguaribana. Eu vim aqui evangelizar. Aqui havia surgido antes um irmão chamado Raimundo, chamava ele Raimundo Crente, foi o primeiro que surgiu. Esse irmão eu já não vi ele mais na época. Havia umas 17 pessoas crentes na época que eu vim aqui. Aqui era uma congregação de Quixeré, da cidade de Quixeré. Hoje é um campo grande, membrado, foi desmembrado de Quixeré, se tornou um campo, e já tem aqui mais de 20 denominações. Tem uns 30 líderes disputando grana, dinheiro. Essa é a realidade. Porque se tirar isso aqui, acaba todo o alabaixério, o cantarianda, né? O terra, acaba tudo. Se tirar o dinheiro, para tudo. Dinheiro é o Deus que acontece com essa galera por aí. É Deus. E para as pessoas carentes também, eu não vou negar, né? Que tá orando a Deus e chegou dinheiro, vão ficar contente porque o Deus desse século transformou, o sistema transformou essa situação das pessoas. Dinheiro compra a vida, sem dinheiro a pessoa não vive, né? Essa é a realidade. Pois bem. Aí eu vim aqui evangelizar. Eu morava numa rasteira, eu estou numa casa aqui que é um sítio chamado Rasteira, mas a rasteira que eu morei na casa de uma tia minha por um ano é mais longe daqui. Era bastante longe. E a congregação que é no sítio depois da cidadezinha principal, que é esse distrito, que já foi município e voltou a ser membrado de novo no município de Quixeré, já chegou a ser cidade aqui. Era um distrito longe, chamado Itaitinga, bem longe. Eu ia a pé toda noite, para culto ali, quase toda noite. Íamos a pé, andávamos muito, com muita alegria. Só que eu soube que toda aquela minha euforia, toda a minha fidelidade evangelizando, sabe o que a minha tia dizia? Eu era louco. Mas peraí, mas ela era crente já. E por que ela dizia que eu era louco? Bom, eu vou remontar mais um pouquinho aqui, um período que eu estava na pré-adolescência, e eu lembro que eu sempre gostei de ler jornal, de ler revista em quadrinho, de fazer bastante leitura. Eu sempre fui inteligente desde criança. Eu tinha 5 a 6 aninhos e disse, mãe, queria aprender a rezar direito. Ela disse, procure a sua tia-avó, ou a esposa do seu tio-avô, Chico Paulo, Chico Paulo é irmão do seu avô, Monecota. Manuel Sebastião era chamado de Monecota. Então o irmão dele, Francisco Paulo, chamado Chico Paulo, a mulher dele a gente chamava de tia Maria, era uma rezadeira, uma senhora que rezava muito. Então eu fui várias vezes na casa dela para ela me ensinar a reza, eu era criancinha, porque eu queria aprender direito. E ela começou a me ensinar Salve Rainha, Salve Rainha, Mãe Misericórdia, e falava umas palavras que eu não entendia, e eu pedia para repetir alguma vez, eu não entendia. Aí um dia eu disse, mãe, eu vou deixar de aprender a reza com a tia Maria, porque tem algumas palavras que eu não entendo. Eu queria entender direito. Eu sei que é porque na simplicidade e na forma local de falar, as palavras não eram bem da forma convencional. Isso acontece o tempo todo, né? Então, eu pesquisava, eu estudava bastante, eu gostava, né? Então, lembro que algumas vezes minha mãe estava conversando com amigos, com pessoas, e eu às vezes pedia licença, pedia um parênteses e falava alguma coisa, e alguma vez ouvia minha mãe dizer assim, não liga para ele não, isso é doido, ele não sabe o que diz não. Isso, na verdade, eles podiam não saber o que eu dizia, mas eu sou inteligente, eu estudava, entendeu? Mas, na verdade, eram as pessoas que algumas vezes não entendiam a coisa que eu estava falando. Inclusive, uma vez, nós morávamos numa localidade chamada Oiticica do Miranda, e mamãe disse assim, você não vai fazer aquilo, né? Uma coisa lá. Aí eu falei, mãe, eu vou, estou só me concentrando um pouquinho. Aí ela, que concentrar o quê? Concentrar é coisa de espírito, de macumba, negócio de concentração. Aí eu falei, não, mãe, concentrar é para qualquer coisa que a gente quer fazer direito, concentrar e tal. Então, eu falava algumas palavras e geralmente era ignorada, né? Aí o seguinte, algumas vezes minha mãe dizia, mas rapaz, eu sou sua mãe, eu que devo lhe ensinar, e você vem querer me ensinar? Eu lembro de ouvir isso quando era criança. Mas eu prosseguia sempre
interessado em aprender a estudar e desenhava também. Eu era criança, eu era até bom de matemática e gostava de história. Eu lembro, eu com, não sei se 6 anos de idade, peguei um livro, Noemi Rezende Ibanez Nascimento. Eu gravei o nome da escritura de um livro, na época do Jardim de Infância, Noemi Rezende Ibanez Nascimento. Tudo para mim era interessante, sabe? E quando eu era pequenininho, acho que com 1 aninho, 2 aninhos, eu falava bastante e papai dizia, o meu filho vai ser um locutor. Nós tínhamos morado no Rio Grande do Norte e na firma chamada Maísa, lá de Mossoró, e tinha um radialista chamado Martim Coelho, e Martim Coelho falava, aí aqui e ali eu conversando, meu pai dizia, meu filho vai ser locutor, vai, né, falar em rádio e tal, enfim. Então assim, ocorreu outro fato também, então nós temos aqui a minha tia desde 9 anos de idade, porque eu tive cuidado com meu irmão, tive medo dela judiar dele, passou a me chamar de louco. A minha mãe, por sua vez, quando eu era criança, algumas vezes falei alguma palavra que ela não entendeu, e algumas vezes eu falando e algumas vezes chateado mesmo, desabafando alguma coisa, ela dizia, isso é uma coisa doida que não sabe o que diz. A minha mamãe citou isso aí. Todo ser humano é ser humano, né? Todo mundo. E aí eu lembro que o meu pai, ele costumava sempre ter paixão por ter uma terra, ter umas hectares de terra, ter umas ovelhas, ter alguma coisa do tipo, plantar, ele sempre gostava de plantar, gostava de tirar mel, mel de abelha, né? Ele tirava mel. Ele não tinha roupa de apicultor, ele não tinha aquela tela, não tinha... Ele ia na raça mesmo, com a lata, com fumaça e tirava até nas brenhas da serra, no penhasco. Ele amarrava uma corda numa árvore, descia no penhasco com a lata de querosene, que era de 20 litros na época 20 litros. Era uma lata quadrada chamada de jacaré, tinha um jacaré, era querosene, combustível. Ele amarrava na cintura e ficava botando fumaça ali nas abelhas e tirando os favos de mel e botando lá. E ele falou que era pesado para subir, ele fazia isso. Ele tinha paixão pela roça. E ele, à semelhança do pai dele, o meu avô, costumava contratar trabalhadores ali para trabalhar para ele. E aí, quando ele contratava, algumas vezes ele me botava para trabalhar junto com os trabalhadores. E tinha alguns trabalhadores chatos, zoeiros, eu não tinha conhecimento com eles, eu era pré-adolescente, né? Tinha o tio Bernardo, irmão do meu avô, que ele era muito fuleiro, viu? Era só brincadeira, pegadinha. Ele não me chamava pelo nome, não. E fazia sacanagem comigo, viu? Ele ficava, ele ia fazer madeira, eu ia pegar os paus de madeira, né? Me dá ali, ô Bartol Galeno, não sei o quê. Ô João, eu não sei o quê. Ele falava com deboche, brincando, né? E ficava só contando piada e falando, rindo de um outro irmão que ele tinha chamado Joaquim Paulo e contando histórias de piada. E ele, aí quando meu pai chegava, ele arranjava uma historinha para falar de mim. Ó, esse menino aqui, ele não fez direito o negócio não. Aí o meu pai dizia, rapaz, mas essa minha família não quer me ajudar não. Só quer me atrapalhar. Não... Reclamar comigo, ele ficava rindo, ele gostava. Eu odiava aquilo, sabe? Foi um tio muito sacana, aquele tio Bernardo. Viu? Aí o meu pai fazia o seguinte, às vezes para contratar alguém, eu ia chamar a pessoa na casa, meu pai pegava a bicicleta dele e chamava meu primo Valdico, o filho do meu tio Quinô. E aí ele pagava um dinheirinho ao Valdico, contratava o Valdico para entregar recado, para ir comprar na rua uma farinha, comprar uma rapadura, alguma coisa do tipo. E eu amava demais andar de bicicleta, eu gostava demais. Toda criança inteligente, ela é uma das coisas que ela quer muito aprender a andar de bicicleta. Eu gostava muito. E eu andava direitinho, não andava caindo nem nada não. Aí eu lembro que alguma vez eu falei para o meu pai, eu disse, pai, o senhor contrata o Valdico só para comprar farinha, rapadura, dar um recado, chamar um trabalhador e paga para ele. E eu fico lá com pessoas lá trabalhando lá, que eu não conheço bem, lá na roça, fazendo coisa, né? Limpando enxada, colhendo alguma coisa, fazendo cerca. Se papai me botasse no lugar do Valdico, juntava o útil ao agradável. Eu sou inteligente também, eu sei falar, eu sei fazer compra, eu sei chamar um trabalhador, eu sei comprar rapadura, comprar farinha, comprar feijão, comprar mistura de almoço. E eu gosto de andar de bicicleta, dá certinho. Sabe o que ele falou? Eu não sei se falou bem na hora ou depois. Falou que eu era louco, doido, alguma coisa do tipo, né?
Quando eu tinha quase 30 anos, que eu fui pastor em uma cidade chamada Catarina, eu levei ele para morar conosco. Meu pai, minha mãe, os meus irmãos, com exceção dos dois mais velhos, a Neide e o Toninho, o restante morou comigo. E ele aceitou a fé de volta. Ele disse, filho, o que eu fui no passado, eu fui um jegue, um jumento. Foi essa a expressão que ele disse, né? Pois bem. Então eu já tinha agora alguém para me chamar de louco. Meu pai, a minha mãe, a minha tia, né? Que esporadicamente dizia que eu era doido. E eu agora estava com 17 anos de idade e eu estava evangelizando. E o que a minha tia sempre falava com as pessoas e sempre que me via dizia, esse Francisco é doido, é louco. Parece que é aquela palavra do Messias que diz assim, quem chama o seu irmão de louco é passivo de juízo. E quem chama de raca, ou seja, inútil, é réu do fogo do inferno. Parece que eles não ouviram essa palavra, né? E aí o que aconteceu? Quando eu estava evangelizando aqui um ano, o filho dessa minha tia que passou a me chamar de louco com 9 anos, não vou citar o nome dele, nem o nome dela. Ele estava com o filho de uma amiga minha, uma senhora conhecida, a irmã Laide. O nome do rapaz era Vando, chamava Vandinho. O Vandinho estava com ele. E eu passei. E aí o Vandinho perguntou ao meu primo, quem é aquele? Ele disse, aquele? Aquilo é um doido. Aquilo é um louco. Só fala não sei o que, pastor. Nunca vai ser pastor, não sabe nem o que é ser pastor. Isso eu estava quase completando 18 anos. Olha só, 19, 20, 21. Com 21 aninhos, ainda no mês de setembro, eu fui enviado para ser pastor de campo, de trabalho. O vice-presidente da convenção, Pedro Cavalcante Falcão, acompanhou eu fazendo, cursando seminário 2 anos já lá, que eu estava cursando bacharel, que seria 4 anos. Eu me destaquei bastante, muito esforçado, e numa turma de 63 alunos eu fui o primeiro a ser convidado a ser líder de igreja, completando 21 aninhos, bem jovem. Aí o meu primo enganou-se, meu primo mentiu. Ele falou, não sei com que autoridade ele falou, apenas talvez do ego, eu não sei, ou foi só sacanagem mesmo, que eu nunca ia ser pastor. Você mentiu, primo, você se enganou. Você é que nunca foi e talvez nunca vá ser pastor. Sabe por quê? É muito simples. Porque para ser pastor você precisa, no mínimo, terminar os seus estudos e precisa fazer o básico de teologia. E a fila é grande, viu? E para eu conseguir alguma coisa eu ralei. Se eu ficar só sentado apontando os outros, zombando, sacaneando, eu não teria conseguido nada. Você sabe que você é um guerreiro, você sempre trabalhou na roça. Eu admirava você, admirava, viu? No passado, quando eu era criança, que a minha tia contava sobre você, elogiava você. Tem umas mães que elogiam os filhos. Falou que uma vez você caiu num poço, numa cacimba, e parece, eu não sei se foi o Chico Isídio, uma pessoa pegou você pela mão e falou que você estava de olhos arregalados. Ele falou, não é dessa vez ainda não, meu irmão. Não é dessa vez não, meu filho. Tirou você. E que uma vez você caiu, parece que trabalhava para Joaquim Janot, não sei, para alguém, você caiu de um cavalo. Eu via histórias, eu achava você um cara muito grande. Eu achava você muito grande. Mas quando eu ouvi essa história que você disse que eu era louco, era doido, indo na onda da sua mãe, da minha tia, a admiração caiu por terra. Eu vi que você era apenas mais um sacana, igual os outros também, fazendo sacanagem. Tá certo? De senhor para senhor, hoje eu sou um senhor. Tenho 2 filhos, um com 17 e outro com 20 anos. Você também tem filhos. Não sei se você mudou ou se arrependeu, eu acho que não. Né? Afinal de contas, talvez seja você que seja louco. Pois bem, aí passou um tempo e aí, agora uns anos recentes, 3 pessoas se agregaram comigo querendo que eu montasse uma igreja. Porque quase 30 anos eu fui pastor na Assembleia de Deus, 8 anos como líder de igreja, e 10 anos como itinerante. E 2 anos eu estive trabalhando numa loja minha para eu me preparar para ser itinerante, porque eu não tinha recurso. Os 10 anos foi ajudando pessoas, comunidades, as pessoas carentes, né, da igreja. E os 10 anos eu reparti minha oferta quando recebi até com mendigos. E não é porque eu sou bonzinho não, apenas seguindo os passos do que é bom. Seguindo os passos do mestre, aquele que disse, bom é Deus. Pois bem. Aí, uns anos recentes, o meu primo, filho da minha tia, estava passando um problema. Eu não cito aqui, não quero saber. Eu nem sei que problema direito foi o problema dele. É uma coisa que eu não sei. Eu só sei que eu estava estava com as pessoas, fazendo os cultos, me reunindo com as pessoas. O estatuto da minha igreja era tudo que rendesse para ajudar qualquer carente.
E quando pudesse comprar um carro para fiscalizar a porta das pessoas que passassem fome, para fazer campanhas, não deixar passar fome, e quando anualmente pudesse fazer uma casa para quem não tinha casa, era o meu projeto. E eu tinha sofrido um acidente no negócio, quando eu iniciei um negócio, estava com dívida, estava com problemas, estava numa luta grande, mas estava pensando nos outros. Como eu sempre fiz a minha vida de fé, sempre cuidando de alguém. Fiz isso literalmente, cuidei até de pessoas doidas da cabeça. A última pessoa que eu estive cuidando foi em São Paulo. Foi um rapaz que era esquizofrênico e tomava medicamentos pesados. Ele até tentou me agredir. Eu me defendi porque eu aprendi artes marciais e tive de nocauteá-lo em 4 segundos. Né? Sem atingir o nariz dele, sem atingir o queixo dele, para não faltar oxigênio no cérebro. Tive de nocauteá-lo, né? Porque ele era forte. Mas bem, mas eu cuidava, né? A gente cuidava dele. E aí o seguinte, minha mãe disse, vá visitar o teu primo. E aí eu fui visitar o meu primo. Assim que eu cheguei lá, a esposa dele, que me conhecia antes de ser evangélico, já disse, veio pescar peixe de aquário? Eu falei, não, só vim fazer uma visita a vocês. Mas vocês são convidados no dia que vocês quiserem visitar a gente. É porque o nosso pastor aqui é muito bom e tal. Eu falei, é mesmo? É. E começamos um diálogo, uma conversa. Aí eu falei que, assim, mas bom, por que está elogiando tanto? Não, é porque ele fez um templo enorme, está vendo o templo? Eu falei, não, mas Herodes não era bom assim, fez um templo muito maior. Né? Eu já conheço a história do templo. Eu sei dessas histórias de templo, né? Eu lembro que no passado, quando eu comecei a pastorear a igreja, um rapaz, um pastor disse, olha, aqui no Ceará, para a gente crescer, chamar atenção e virar um pastor grande, é simples. Tinha um líder chamado Isaías que foi pastor em Nova Floresta. E Nova Floresta era um distrito, se não me falha a memória, de Jaguaribe. Ele construiu um templo e fez uma grande casa pastoral. E fez uma festa e convidou os presidentes. Tem de fazer isso. E fazendo isso, os presidentes veem, você vai para uma grande igreja. Aí, quando eu fui na casa do meu primo, aí sim, eles disseram, olha, ele já é pastor em Quixadá, esse é o caminho, tem de fazer isso. Aí um pastor que foi líder em Catarina disse, eu fiz isso, eu vendi o templo antigo, eu fiz um templo grande, enorme, fiz uma festa, convidei os pastores, botei 10 pedaços de carne em cada prato e hoje eu sou um dos regionais, pastores regionais, né, que, enfim, alguma coisa do tipo lá, né? E aí, do mesmo jeito, o pastor aqui, aí a esposa do meu primo disse, nosso pastor é muito bom, fez um grande templo e tudo, e eu já sabia, né, que foi desmembrado para ele, fez um grande templo, fez a festa, chamou os pastores, fez todo o procedimento, hoje está em Crateús. Eu conheço o processo. Aí, enfim, eu disse, o pastor é bom, né? Tudo bem, mas chegou uma irmãzinha que eu conheço, a gente chama Fogueirinha de Jesus. Ela chegou lá no portão vendendo picolézinho, e aí o pastor olhou lá de dentro pela câmera e disse, lá vem tribulação. E aí a irmã chegou dizendo, picolé do amor passa a sede e o calor. Tem para a igreja e tem também para o pastor. E aí aquela alegria toda. Aí disse, pastor, ore por mim. Eu fiz um exame no sangue, eu tenho leucemia. Leucemia é câncer no sangue, né? E depois disse, meu esposo, 25 anos de casado, me deixou. Ore por mim. Quando ela virou as costas, ele... Essa irmã tá lascada, kkkk. Aí eu fui e falei, você disse que ele é tão bom, né? Ele fez umas coisas dessas. Aí o meu primo foi e disse, você precisa pedir o perdão, pastor, porque você é contra o pastor. Eu falei, eu? Não, sou contra ele não. Se for para eu pedir perdão, eu pedi perdão a mais de 1.500, porque ele ainda é melhorzinho do que os outros. Não, não é nada disso não. Aí ele falou, você só fala com sarcasmo e tudo. Aí eu falei, não, realmente parece que você não gosta de mim. Aí a esposa dele disse, olha, é por isso que a gente costuma chamar você de doido, por isso chama de você de doido. Eu falei, exatamente por isso. Eu estava evangelizando, tinha 17 anos, aí o Vandinho perguntou para você quem era eu, você disse, ele é um doido. Diga, é isso aí, você está dizendo aí, costuma dizer que eu sou doido. Né? Então é o seguinte, coisa de pai vai para filhos, né? A sua mãe passou a me chamar de louco, de doido agora. Só que eu nunca rasguei dinheiro, eu nunca queimei nada, eu nunca saí correndo doido, eu nunca comi bosta, eu nunca soltei saliva pela boca, eu nunca revirei os olhos, nem botei o dedo no nariz dizendo tã. Eu vou dizer qual é a minha loucura. Sabe qual é a minha loucura? Quando eu treinava artes marciais, Kung Fu, Jeet Kune Do, Taekwondo, Judô, lá no Rio Grande do Norte, eu era invencível.
eu combatia com o assistente do professor. A minha abertura era maior, ele encostava o meu pé na parede. E ele era mais alto que eu, tocava o pé na cabeça dele. Quando eu era criança, eu era muito bom no desenho, eu desenhava os professores e eu era chamado de menino inteligente pela professora. Era assim. E eu montei um circo. E eu fui equilibrista, eu fui malabarista, eu fiz palhaçada, fiz brincadeira, e contratei 4 profissionais. Eu tinha 16 anos de idade. Eu montei uma lanchonete, eu desenhava, ampliava desenhos, já vendia desenhos lá no Rio Grande do Norte. Eu aceitei a fé, cursei um seminário teológico, me destaquei. 8 anos fui o pastor mais novo do estado do Ceará. Fiz cursos na área de construção civil, bombeiro hidráulico, carpinteiro de forma, armador ferreiro, auxiliar de artífice, artífice de construção civil, mestre de obra, concreto pré-moldados. Fiz revisões e pedagogia pela UVA, lá no município de Hererê, que eu era pastor. Todas as matérias de pedagogia. Dei um discurso para 42 neoformandos. Recebi um convite de um comandante de exército lá em Camboriú, Santa Catarina, no congresso, no evento que houve, para eu fazer qualquer um curso da Polícia Militar, para ser tenente, sargento, coronel, capitão, o que eu quisesse, e passar direto, sem burocracia, e se fosse para Boston, pagar metade da despesa. Fui convidado por uma sócia de Camboriú, irmã do presidente Davi Miranda, da Deus e Amor, para pregar em Camboriú em 2008, fui em 2011, preguei lá. Disseram para mim, se os presidentes disserem glória a Deus, você está convidado para pregar a vida toda. Eles levantaram os braços. Essa primeira mensagem está no meu canal, Abrindo a Mente, veja lá. Os dois, o Cizinho e o Reuel, levantam as mãos e glorificam a Deus. Lá eu preguei em 33 igrejas, entre Balneário e Camboriú. Eu fiz amizade com um senhor chamado Freitas, coordenador pedagógico de lá, do seminário. A primeira congregação que eu preguei foi chamada Nova Camboriú, com um senhor chamado Raimundo Nonato. Ele ficou de olho fechado. Quando terminou a pregação, ele falou para um rapaz que trabalha com ele, disse: nunca nenhum pregador pregou com tanto espírito, tanta sabedoria, que tocou a minha consciência do jeito desse pregador. Essa foi a primeira pessoa que falou desse jeito aqui. Lá numa terça-feira que o pastor Reuel fez a agenda para eu pregar nas igrejas lá de Camboriú, ele disse: quem quiser dos pastores perguntar alguma coisa, pergunte ao pastor Frank, ele sabe tudo. E pegou a expressão dele, né? Eu sou eterno aluno, vivo aprendendo. Aprendo com criança, com velhinho, com todo mundo. Aprendo com você. E ele pegou o telefone e ligou para minha esposa e disse: irmã Benes, né? Ó, nós estamos aqui com o pastor Frank, Deus usou muito ele aqui, esse homem é muito inteligente. Isso, parentes, isso é a loucura. Eu sou louco, né? Sou muito louco. E sou louco demais. E aí o seguinte, o pastor lá de Itapiúna falou para outro: foi o melhor pregador que eu já conheci na vida, foi o Francisco Lima. O pastor de Heriotaba, Jeová, disse: você é o melhor pregador que eu gosto. Eu preguei lá na sede em Fortaleza, um irmão chamado, parece que era Patrício, um irmão, um jovem que tem um olho assim, um olhozinho, os óculos. Ele disse: foi a melhor pregação que eu vi na vida, uma pregação que eu preguei lá. Eu preguei no Rio de Janeiro, na ilha de Guaratiba, lá, um pastor chamado Antônio Faial, 5 dias de congresso. Tinha um advogado chamado Vinícius Código. Tinha um outro que disse que era casado com Marcelino, parece casado com a parente do Matos Nascimento, lá do Cantores e tal. E vários lá. E aí no final o pastor disse: eu fiz boca de urna aqui e a melhor pregação que eles gostaram foi do pastor Frank Lima. E eu fui convidado para um evento no local chamado Cidade Satélite, em Natal. 3 pastores, Geazia, Binoan e Martins, fizeram um trabalho de missões com milhares de pessoas, dezenas de barracas lá. E eu preguei, e o poder foi tão grande, e eu falei sobre a salvação, falei sobre o Messias. Havia 3 fileiras de pastores num trio elétrico gigante, e tremia o lugar, de tanta unção ali, tremia. E eu não sou religioso, não. E ali eu preguei, eu caminhei naquele, onde eu pisava, eu bem magrinho, com menos de 70 quilos, mas estremecia tudo. E enquanto isso, o pessoal pulava, que subia poeira para cima lá nas barracas. Na hora do apelo que eu fiz, 42 pessoas vieram chorando, todas chorando, chorando, e botaram cadeiras para elas, para aceitar a fé. Isso é a minha loucura, eu sou muito louco. Louco, muita loucura. Sou muito doido para vocês, né? Pois bem. Agora eu acho o seguinte, que no caso do meu primo, né, que falou pro Vandinho lá que eu sou louco, eu acho que louco é você. Porque fizeram uma cruzada aqui, parece um líder chamado Galdino, né, o que foi desmembrado aqui para ele. Se não me falha a memória, foi o Baia, contaram para mim.
e botaram o irmão para pregar lá. E você foi pregar lá. E disseram que a pregação foi tão ruim, foi tão horrível, que todo mundo foi embora e você ficou pregando no púlpito sozinho e ficou só você e o líder lá. E todo mundo foi embora. Aí eu pergunto, você é doido? Você é louco? Não dá para a pessoa perceber? Não tem sanidade para ver que as pessoas estão indo embora? Vai ficar pregando lá? Mas eu é que sou louco, né? O Francisco Bebel é louco, né? Então é o seguinte, concluindo, essa palavra, esse desabafo, é um desabafo também. Vocês pensaram que eu era o quê? Que eu era trouxa? Sou trouxa não, trouxas são vocês. Idiotas são vocês. Aí mais um tempo aí, a minha mãe falou para mim que estavam lá comentando que eu era doido, que eu era louco. Não sei porquê, né? Louquinho eu, né? Pois é. Se vocês vissem as pessoas que trabalharam comigo, o Júnior e a Sara Flor de Maio, lá em São Paulo, que fez a agenda 9 meses para mim, ela era cantora profissional, fazia até um trabalho com crianças. Ela e o Júnior, casal lindo, pareciam artistas lá de cinema, andando comigo, fazendo agenda comigo e eu pregando, lá em São Paulo. Andei com tanta gente importante, estive em carro que parecia uma Ferrari. O líder disse, pastor, eu vou entrar no mercado, o senhor vai, fica aqui, se aparecer algum guarda, eu vou sair caminhando com esse carro aqui, com tudo, tanta confiança que me deram. Eu fui convidado lá para a igreja sede, em Belém do Pará, a igreja mãe, que tem o Museu da Assembleia de Deus. Para se eu quisesse, o primo do secretário da convenção, que era chamado Ronaldo Barato, o primo, que era Reginaldo, me falha a memória. Eu estive hospedado lá na casa dele, lá da irmã Amélia, a mãe dele. Ele disse, se você quiser, eu sou sargento da Marinha, nós vamos construir um templo, uma igreja, você vai ser o presidente ou você é o vice. Ou então, se você quiser, eu consigo uma igreja, você vai ser presidente da igreja aqui. Eu falei, não, obrigado. Pois bem, aí, sim, aí uns anos mais recentes, mamãe disse que estavam lá comentando sobre as minhas loucuras, que eu sou doido, né? Que povo, né? Que raiz esse meu povo, né? Aí estavam comentando que eu sou doido. Aí o Almir, que é um amigo meu antigo, desde o início aqui da igreja, quando tinha pouquinha gente, ele era um auxiliar de trabalho e líder da escola dominical. E aí o Almir, quando falaram lá que eu era louco, minha mãe estava presente. Por incrível que pareça, quem falou que eu não era louco não foi mamãe, não. Foi o Almir. O Almir disse, não, aquele é o mais inteligente que eu já vi na vida. Aquele ali de loucura não tem nada, ele é muito inteligente. Então, assim, eu devo ser louco mesmo, né? Eu pegar todo o conhecimento que eu tenho e juntar tudo isso em um só mandamento: amar a Deus e o próximo. Olhando para aquelas palavras, se o Jesus que eu acreditei a vida toda, se chega, digamos, um professor de hebraico e diz o seguinte, 70 anos antes dele, apareceu Jesus de Qumran. E o Jesus de Qumran pregou, fez milagres, morreu e, segundo os seguidores, ressuscitou. Depois apareceu um outro judeu chamado Bar-Koba, enfrentando o Império Romano, arrastando 4.000 seguidores e dizendo que o nome dele era Estrela da Manhã, foi enviado por Deus e foi morto pelo Império Romano. Segundo os seguidores, fez milagre, pregou, morreu, ressuscitou. E de repente o Barrabás era Abba, chamado filho do pai, fez uma sedição com um grupo de seguidores, disse que era um tipo do Messias e as pessoas seguiram ele. E aí, vem alguns estudiosos dizerem que o Jesus que eu prego, que eu acredito a vida toda, que esse Jesus ele foi criado a partir desses outros, que o Flávio Joséfo não pôde historiar e mostrar esse personagem, que Paulo, que diz que esteve perseguindo a igreja, não pôde, de fato, era contemporâneo saber da história desse Jesus que teria sido criado. Eu digo o seguinte, pesquise, procure, se tem, por exemplo, um professor de hebraico, um exegeta que conhece hebraico, que conhece grego, conhece as línguas semíticas, arcaicas, conhece Fábio Sabino, procura que esse é o cara, ele tem pesquisas sobre o Jesus histórico. Agora eu digo que se ele veio, se ele não tivesse vindo, aquele ensino seria um tiro no pé do sistema. Olha que ensino maravilhoso. Ele diz que um dia iria prestar conta com as pessoas, com as ovelhas e com os bodes, e iria dizer para os da direita, tive fome, tive sede, estive nu, preso, doente, estrangeiro, e você cuidou de mim. Quem faz o pequenino, faz para mim. Então ele disse, quem amar a Deus e amar o próximo, já cumpriu com a lei e os profetas. Então eu, na minha loucura, parentes, minha tia, meu primo, vocês que acham que eu sou doido, que eu sou louco, beleza, né?
Eu sei muito bem quem sou eu e sei quem são vocês. Na minha loucura, eu resumo isso, que os mandamentos estão resumidos em amar ao Criador e não colocar nada no lugar dele. Amar o próximo. E quem é o próximo? O próximo é aquele que já te ajudou. E o próximo é aquele que, mesmo que seja inimigo teu, mas está abandonado e ninguém está ajudando, se você socorrer ele, você está cumprindo o mandamento do amor. Eu entendo que é isso que o Criador quer. Essa é a minha loucura, né? Então, eu queria só lembrar a vocês o seguinte. Vocês que disseram que eu sou louco e que, sei lá, e que zomba e alguma coisa do tipo, né? Até um último detalhe aqui, eu lembro, eu era criança e alguma coisa que eu falava, minha tia costumava dizer, esse Francisco só quer ser o que não é. Só quer ser importante, né? Não é só ele, algumas vezes a minha mãe também falou isso. Porque por eu ser altruísta, por eu ser alegre com as coisas, né? Beleza, mas é normal, né? Os pais cuidam bem da gente e tem momento que se chateiam com a gente, né? Mas eu lembro que a minha mãe, aqui na Lagoinha, ela fez uma vez uma casinha pequena. Atrás, no quintal de tijolo do meu irmão. Abriu na parte de trás do quintal, fez uma casinha pequena ali. E eu estava na casa dela. E o meu irmão mais velho e outras pessoas, meu irmão mais novo, tinha várias pessoas que estavam ali presentes. E a minha tia estava. A minha tia que falou que eu era o doido, né? Aí eu disse, eu vou pedir a Bíblia, eu vou pegar a Bíblia aqui e vou abrir em qualquer parte. E onde abrir, o Pai vai falar uma palavra com cada um de vocês. Essa não é a forma de ler a Bíblia. Tem de ler de uma forma linear. Eu digo que isso é apenas uma coisa de fé minha, uma coisa que eu sinto e que vai acontecer. Aí eu falei assim, quantas vezes? Aí a minha tia estava ali, querendo desenhar de mim, sempre com aquele sorriso amarelo, né? Me desprezando. Aí eu falei assim, quantas vezes eu abro a Bíblia e o pai me chama de príncipe? Aí ela riu e disse, você está dizendo, né? É você que está dizendo. Por incrível que pareça. Ali eu digo, olha, abra a Bíblia aqui, eu vou abrir, você abre, você lê e vai falar uma palavra para ti. Aí o pai foi falando aos corações, e eles, é isso mesmo, e foi falando aos corações. Aí eu digo, agora para mim, você abre aí, você lê. Uma pessoa abre, outro lê. Ele, tu és o príncipe que eu chamei e tal. Ela ouviu, né? Mas não adianta, não adianta. Eu uma vez orei e um menino chamado Samuel, depois eu vou gravar aqui, eu vou mostrar para vocês, vou mostrar os detalhes. O menino Samuel estava cinzento em cima de uma mesa, morreu afogado. A mãe chegou na minha casa, eu estava abrindo um trabalho numa localidade chamada Marrecas. Se deitou no chão inconsolável, chorando desesperado. Eu me deitei no chão também. E chamei a minha esposa para se deitar também e perguntei o que era. Ela disse que encontraram o corpo do Samuel boiando. E eu senti a dor daquela mãe. E eu me conectei com aquele maior do que todos os maiores. Eu me arrepio quando eu falo isso, porque eu vivi isso. Eu só tinha uma bicicleta, eu pedi uma moto emprestada de uns jovens de uma família chamada Cidrão. 3 disseram, vai na minha moto. E eu fui buscar aquele menino. E quando eu cheguei lá, que eu vi ele cinzento, deitado em cima de uma mesa dura lá, eu comecei a cantar um louvor e ele começou a ficar corado. Ele abriu os olhos, eu peguei ele no colo. A tia dele estava lá fora, chamada Eliane. Todo mundo ficou boquiaberto, a recepcionista, a médica, todo mundo. Eu levei aquele menino. E ali foi uma festa muito grande, inesquecível. Mas eu vou falar todos os detalhes, posso até mostrar as fotos. Eu tenho as fotos da família de todo mundo, de várias pessoas que estavam fazendo parte com a gente na igreja. E ela abraçava aquele menino e sorria e ficava girando com ele, que parecia um mulambinho, as pernas dele rodando assim, flutuando com ela. Depois fomos visitar, depois de muitos anos, naquele lugar. Quando paramos perto da casa deles, eles nos abraçaram pelo pescoço, como diz a Bíblia, abraçaram a cabeça da gente, beijando a gente, daquilo que o pai fez, né? Mas, para alguns parentes, eu sou apenas um... Sou um louco, né? Parabéns para vocês. Para mim, vocês não são servos do Criador, coisa nenhuma. Não são servos de Deus, tá? E perderam a minha amizade, tá bom? Perderam a minha amizade. Tanto faz. Se vocês querem me cumprimentar, não querem cumprimentar. Vocês foram hipócritas comigo. Vocês e outros que agiram dessa forma. Hoje eu sou um senhor adulto, tem filhos. Eu não brinco mais com esse tipo de coisa. Eu me cansei desse tipo de coisa. Então vocês que são loucos, vocês que são carnais, vocês que são fariseus, esqueça que o céu não é de vocês. Eu dou um conselho que todo nordestino bom dá um conselho aqui. Vão para baixa da égua, tá bom? E meus amados, então é isso. Eu passei desde criança até hoje, já com um filho de 20 anos, eu engoli sapo. Eu ouvi isso aí, calado, né? Eu ouvi e fiquei quieto. Eu não achei certo.
estou fazendo meu desabafo, eu quero que todas as pessoas da família saibam que eu não gostei desse tipo de coisa. E não adianta dizer que é servo de Deus, porque isso não é coisa de servo de Deus. Então, você que não é inscrito no canal, como eu falei no início, se gostar, inscreva-se no canal. Os que estão fazendo parte conosco, dê um like aí nesse vídeo. Se tem agora o que? 57 pessoas, dá para dar uns 50 likes aí. Colabore conosco, porque o trabalho que eu tenho até hoje é artes, desenhos. Os meus filhos e eu desenhamos para as empresas DC Comics, Marvel, Panini, Top Cow, Dynamite. São pin-ups, são artes que fazemos em uma folha especial chamada 60 quilos, que é de 9 a 12 centímetros, de 11 a 17 centímetros. São folhas especiais, a gente faz essas artes, artes muito bonitas. Mulheres sensuais é o desenho que vende. Desenhos sensuais bonitos, impactantes. Não adianta fazer desenhos infantil porque não vende não, para criança não vende não. Vende desenhos de mulheres bonitas, as personagens mais sensuais possíveis. Enviamos para a agência de desenho, enviamos para o eBay e são vendidos em leilão. Então até hoje eu tenho mais desenhado, mas aí passei muito tempo sentado desenhando, tive alteração no sangue, glicemia alterada, então eu quero fazer o que eu sempre fiz. Eu sempre gostei de pregar, gravei 22 DVDs de mensagem, 460 mensagens de áudio, gravei muito em fita cassete na época, e depois CDs, tinha mais de 40 CDs, e umas 6 apostilas e alguns esboços de livros. Eu sempre gostei disso, mas aí meu púlpito hoje vai ser o YouTube, tá? Porque se eu for pregar na igreja, eu vou desconstruir tudo que eles construíram. A primeira coisa que eu vou dizer é que aquele templo é um lugar de negócio. Não voltem mais ali. Que o templo somos nós. A segunda coisa que eu vou dizer, que dízimo não é 10%. 10% é uma numeração. Dízimo é um corte de foice, era comida para ajudar as pessoas. Devemos partir o pão da vida, que é Jesus, e a comida com os necessitados. Depois eu vou dizer que esse negócio de ministério de hierarquia não existe. Paulo falou sobre isso, mas o Messias não falou. Ele disse que o pastor é ele mesmo. Que o resto se torna o quê? Cães gulosos. Ele falou o seguinte, Isaías falou sobre cães gulosos. Antes de mim, todos os que vieram foram ladrões e salteadores. Não escapou nem Davi, nem Moisés, nem ninguém. Foi o Messias que falou. Não venha me culpar. Pesquise e veja o que ele falou. Imagina depois dele. Não tem mais rei, nem profeta, nem sacerdote, nada. Ele é tudo. Ele é profeta, sacerdote, rei e o único mediador entre Deus e o homem, né? Se ele não existiu, o ensino dele para mim já está bom demais. Mas eu creio que ele tenha existido. Se não, se um professor Fábio Sabino da vida, ou digamos o Antônio Miranda, ou um professor Marcos disser, o pastor Frank, ele não existiu, eu vou dizer, mestre, vocês têm conhecimento, eu não contesto nada. Eu que preciso aprender com vocês, né? Porque eu sou um eterno aprendiz. Deus abençoe a todos, muito obrigado. Continue nos ajudando, orando por nós para tocarmos esse canal avante. Estou falando das coisas, estou falando sobre hipocrisias, estou desmascarando hipocrisias, começando logo por casa. Desmascarando hipócritas. E vamos avante. Desde o início da minha fé, quando eu tinha 16 anos, que eu encontrei hipócrita, que só o Satanás, parecia um curral de tanto gado de hipocrisia, por onde eu passei. Foi demais. Gente maravilhosa tem demais também, gente boa tem demais. Eu tenho muitos amigos bons, né? Mas sempre tem gente sem noção, gente baixa em toda parte, em todo canto. Entendeu? Então, Deus abençoe a todos. Até o próximo vídeo.